Lá no caminho de Arã, a poeira levantou. Ele faz com a espada Jacó encontrou. Filho de Esaú, com a ordem de matar, mas a alma tremeu, não pôde executar. Levou todo o ouro, deixou a vida em paz, mas a luz ficou presa num tempo lá atrás. Uma faísca divina na casca de Edom, esperando o resgate, esperando o som. É o mistério do Gilgul, a alma viajar. O que ficou perdido tem que retornar. De uma vida pra outra o fio se tece. O plano divino jamais se esquece. Roda, roda da vida, buscando a correção, até que a luz brilhe na escuridão. Séculos passaram, o império cresceu. Em Roma o sobrinho de Tito nasceu. Onquelo sentiu o chamado do céu, rasgou as cortinas, tirou todo o véu. A alma de Elifaz agora voltar, não para ferir, mas para traduzir e salvar. O Targum sagrado, a Torá explicada, a dívida antiga foi enfim pagada. E no Egito escuro, um líder sem parambrão, o justo fez a luz habitar. Pai do libertador, mas a morte o tocou. Sua missão na terra algo restou. A semente plantada precisava crescer. Num rei de Judá iria renascer. O tempo não para, a alma não dorme. O vaso se quebra, a luz se transforma. Do pai de Moshe ao rei de Tzion, a mesma coragem, o mesmo tom. Vejam eles que no trono real, cercado por Senaqueribe, o medo mortal, mas a alma de Amrão nele despertou. Abriu as escolas, a Torá ensinou. Ninguém será ignorante, foi o seu decreto, unindo o passado ao futuro completo. A espada que fere, a prece que cura, a história sagrada, eterna e pura. É o mistério do Gilgul, a alma viajar. O que ficou perdido tem que retornar. De uma vida pra outra o fio se tece. O plano divino jamais se esquece. Roda, roda da vida, buscando a correção, até que a luz brilhe na escuridão. Ele faz Onquelo, Amrão, Rizquiahu, tudo é um amém. Shambadere leraram, Havakala, Elifaz, Imharere, Vetiakov, Labenessa, Vimpegudalaroa, Aneshamara, Daloyar, Laliko, Alakareta, Zahav, Shiraim, Veshalva, Ornotar, Shavui, Bismanavar, Nitzot, Elohim, Klipate, Dom, Miracle, Fidion, Miracle, Halo, Zeus, Sota, Gilgul, Haneshama, Bemassa, Mashea, Vadrea, Blar, Zora, Zara, Meraim, Leraim, Ha, Rudnishar, Hatornita, Elohit, Leolam, Lotishaver, Galgal, Haraim, Sovev, Mevakesh, Tigun, Sheha, Oriav, Kiami, Torah, Rashera, Mirochanim, Ralfu, Imperia, Gadla, Beromi, Ariano, Shel, Tituzala,
Onkelo shama kriya mimbro minkara etamasarin hesire talotin Nishmat elifaz arshar rozeret lo livko ela letargem uleshamer התרגום הקדוש, התורה המבוארת, הרוב תקשולם הנשמה משוררת. ובמצרים הרשו כמנהיג בלי שני, אמרם צדיק כשכינור ארני אבי הגואל, המוות נגש אליהות בארץ מה שהוא נותר, הזרע שנזרע היה צריך לדאוג במלך יהודה, יקום ויעמוד. הזמן לא עוצר, הנשמה לא ישיה, הכלי נשבר, האור משתנה. מאבי משה למלך ציון, אותו האמץ, אותו ההיגיון. ראו את המלך חזקיהו, על כסם על רות מוקף בסנהדרין, פרדו מוות על נשמתם רם, בתורו התעוררה פתר הישיבות לימד את התורה. לא יהיה בור, הייתה הגזרה, ריבר עבר להצ'יט בצורה ברורה. הרב פוסט התפילה מרבע היסטוריה קדושה דיצורית ופלאה. É o mistério do Gilgul, alma viajar, o que ficou perdido tem que retornar. De uma vida pra outra o fio se tece, o plano divino jamais se esquece. Roda, roda da vida buscando a correção, até que a luz brilhe na escuridão. Ele faz que a luz ambrão Rizkiyahu Hatude Ayamen. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que, olha, propõe uma releitura bem radical do que a gente entende por história. É fascinante. A fonte é um roteiro baseado nos ensinamentos de Moré André Clem Rosa, da escola Kibel Missinai. E o tema é o conceito de reencarnação, ou Gilgul Neshawot, na tradição mística judaica. E a ideia aqui não é só, contar histórias de quem foi quem em outra vida, sabe? Não, vai muito além. A proposta é entender a história como um drama espiritual, onde as mesmas almas, talvez, voltem ao palco para reescrever seus papéis, para consertar o que ficou quebrado. Exato. E para ilustrar isso, a gente vai focar em duas conexões que são, no mínimo, surpreendentes. A de um sobrinho de Jacó, que vira um grande tradutor da Torá, e a do pai de Moisés, que ressurge como um dos maiores reis de Judá. E é uma visão incrível, porque ela dá um propósito para tudo, né? Nenhum ato, nenhuma vida é em vão. Mas assim, para a gente poder navegar nessas águas, dois conceitos são a nossa bússola. Certo. O primeiro é o próprio Gilgul Neshamut, que é o termo em hebraico para transmigração das almas, a reencarnação. Mas o segundo é a chave de tudo. Tikkun. Tikkun. Tikkun significa correção, retificação. O ponto central nessa visão não é só voltar. É voltar com uma missão específica, consertar algo que ficou incompleto ou que foi danificado. É com essa ideia de uma missão de conserto na cabeça que a gente consegue entender a lógica por trás das conexões que vamos explorar. Certo. Então essa ideia de Tikkun é o motor de tudo. Mas quando a gente olha para a primeira figura que a fonte traz, ele faz, a coisa parece meio confusa. Sim. Ele é filho de Esaú, o adversário de Jacó,
mas ao mesmo tempo é neto de Isaac. Ele cresceu perto da santidade, mas vem de uma linhagem de conflito. Como é que essa dualidade toda se encaixa na necessidade de uma correção? Sua pergunta vai no ponto central da questão. A complexidade de Elifaz é o motivo pelo qual ele precisa de um tikkun. A fonte usa um episódio do Medrash que é perfeito para ilustrar isso. Qual? Esaú manda o filho Elifaz para matar o próprio tio, Jacó. Nossa! Pois é, mas ao encontrá-lo, Elifaz não consegue ir até o fim. Ele hesita. No fim, ele não mata Jacó, mas rouba todos os seus bens, argumentando que um pobre é como um morto. Ele cumpre a ordem do pai pela metade. Pela metade. O que isso mostra? Um conflito interno gigantesco. Ele não é puramente mau, mas também não consegue agir com retidão. Existe ali o que a Cabala chama de uma centelha de bondade aprisionada dentro de uma clipá. Clipá, a fonte menciona esse termo, literalmente é casca, certo? Exato, casca ou concha. Mas é importante a gente aprofundar um pouquinho nisso. Não se trata de um mal no sentido de um demônio externo com chifres e tridentes, sabe? Entendi. A clipá, nessa visão mística, é uma barreira de ego, de herança familiar, de contexto social. É tudo aquilo que impede a luz da alma de se expressar plenamente. É algo que todos nós temos, então. Em certa medida, sim. No caso de Elifaz, a clipá dele era a casa de Esaú, a cultura de violência e de poder material de Edom. A centelha de luz que ele recebeu do avô Isaac estava lá, mas sufocada por essa casca grossa. E por isso a missão dele ficou no meio do caminho, incompleta. Justamente. A alma precisava de uma nova chance, um novo cenário, para quebrar essa casca de vez. Uma nova chance. E é aí que a coisa dá uma guinada impressionante. A fonte diz que essa alma de Elifaz retorna. E retorna como Onkelos o prosélito, um convertido ao judaísmo. Mas a parte chocante é a identidade dele. Ele era um nobre romano, sobrinho do imperador Tito. Isso. Espera um pouco. Sobrinho de Tito, o mesmo Tito que, segundo a história, liderou a destruição do segundo templo em Jerusalém. Então a alma retorna para o coração do inimigo para fazer sua correção. Isso é uma reviravolta e tanto. É uma reviravolta espetacular, e é exatamente aí que a beleza do Tikkun se revela. Pensa na simetria disso. Qual simetria? Na tradição judaica, Roma é vista como a herdeira espiritual de Edom, a linhagem de Esaú. É a civilização da força bruta, do poderio militar, da lei imposta. Ok. Elifaz, na primeira vida, usou a força e a herança de Esaú para um ato de agressão material contra Jacó, o roubo. Ele usou o poder para diminuir a santidade. Agora, a alma retorna na mesma linhagem de poder, Roma, mas o que ela faz? O oposto. Totalmente. Onkelos, vindo desse epicentro do poder físico, não usa a espada. Ele usa o intelecto. Ele se dedica a um ato supremo de doação espiritual. Ele traduz a Torá para o aramaico. O Targum Onkelos, que se tornou uma das traduções mais importantes da história judaica. Precisamente. Ele pega a sabedoria de Jacó, a Torá, e em vez de roubá-la ou destruí-la, como sua linhagem faria, ele a torna acessível para milhões de pessoas que já não falavam hebraico. Entendi. A correção não é só fazer uma boa ação. Não é genérica. O tikkun é específico, quase cirúrgico. A agressão, que é um ato físico de tomar, é corrigida pela tradução, que é um ato intelectual de dar, de clarificar. A energia que antes foi usada para tentar destruir foi completamente transmutada e usada para construir. A força bruta de Edom é transformada na sabedoria de Jacó. É a vitória da luz sobre a casca, vinda de dentro da própria casca. Então, a correção não é só fazer o bem, mas fazer o bem de uma forma que espelha e inverte o erro do passado. É quase poético. É. A mesma energia com a polaridade invertida. Essa ideia de uma redenção dentro da mesma linhagem é impressionante. Mas a fonte que temos aponta para um segundo caso, que parece ser ainda mais sutil. Não se trata de corrigir um erro claro, como a agressão de Elifaz, mas de completar algo que já era grandioso. Como isso funciona com Amram e o rei Ezequias?
Essa segunda conexão nos leva a um nível diferente do conceito de Tikkun. Amram, o pai de Moisés, Arão e Miriam, era o líder de sua geração no Egito. A tradição o descreve como um homem justo, santo, uma figura sem pecado. Sem pecado. Ele é um dos 4 personagens bíblicos que, segundo o Talmud, morreram apenas por causa do decreto da mortalidade que veio com o pecado de Adão, e não por qualquer falha pessoal. Certo. E isso levanta a pergunta óbvia. Se ele era essencialmente perfeito, que tipo de correção ou finalização seria necessária para a alma dele? O que faltava consertar? E aí a gente entende que o Tikkun, em níveis mais elevados, não é sobre consertar um defeito, mas sobre completar uma obra-prima. Como assim? Pense num grande artista que pinta um quadro magnífico, mas sente que falta uma pincelada final para que ele atinja todo o seu potencial. Não é que o quadro tem um erro, entende? Mas ele ainda não alcançou sua expressão máxima. Entendi. A missão de Arran foi monumental, mas limitada pelo contexto brutal da escravidão no Egito. A alma dele precisava de um novo palco, com mais liberdade e recursos para levar essa missão a um patamar de realização que era impossível na primeira vez. E esse novo palco, séculos depois, é o Reino de Judá. E a outra ponta dessa conexão é o rei Ezequias, ou Xisquiarro. Exato. A fonte o descreve como um rei de uma justiça tão extraordinária, de uma fé tão inabalável, que os sábios da sua época chegaram a considerar que ele tinha potencial para ser o Messias. Exatamente. E a conexão revelada pela fonte é que Ezequias carregava a alma de Anram para finalizar o que Anram começou. Vamos traçar o paralelo que é muito poderoso? Vamos lá. No Egito, o faraó decreta um genocídio. Todos os bebês hebreus do sexo masculino devem ser mortos. Diante desse horror, Anram, como líder, se desespera e se separa de sua esposa, Yocheved, e os outros homens seguem seu exemplo. Nossa, então a continuidade do povo estava ameaçada de dentro para fora. Exato. Mas sua filha, Miriam, o confronta e diz: seu decreto é pior que o do faraó. Ele quer matar os meninos, mas você está acabando com meninos e meninas. Uau. E Arran aceita a repreensão, volta para sua esposa num ato público de fé, e dessa união nasce Moisés, o libertador. Ou seja, Arran garantiu a continuidade física do povo judeu, desafiando a maior superpotência da época. Um ato de fé que literalmente salvou o corpo da nação. E séculos depois, essa mesma alma retorna como rei Ezequias. Como ele completa essa missão? Ele garante a continuidade espiritual de Israel. Ezequias herda um reino em completo colapso espiritual. Seu próprio pai, o rei Acás, havia fechado as portas do templo e promovido a idolatria. A nação estava espiritualmente moribunda. Um cenário terrível. E o que Ezequias faz? Ele reabre o templo, purifica o país da idolatria e, o mais importante, promove uma revolução educacional. Ele estabelece um sistema de estudo da Torá tão profundo e abrangente que a tradição diz que em seus dias, de uma ponta a outra de Israel, você não encontrava uma criança, menino ou menina, que não fosse versada nas leis divinas. Ele solidificou a alma da nação. Uau! E tem também a parte da libertação. Anram gerou o libertador físico, Moisés. E Ezequias. Ezequias se tornou ele mesmo um libertador. O poderoso Império Assírio, que já havia destruído o reino do norte de Israel, cerca Jerusalém. Militarmente, a derrota era certa. E aí? Mas Ezequias, num ato de fé que espelha o de Anram, confia em Deus em vez de se render. E, milagrosamente, o exército assírio é destruído da noite para o dia. Ele salva o povo de uma aniquilação certa. Então, se a gente junta as peças, a alma do pai do libertador físico retorna no rei libertador espiritual. É a simetria. É uma simetria incrível. É como se a primeira vida, a de Amram, garantisse que o corpo de Israel sobreviveria à escravidão. E a segunda vida, a de Ezequias, garantisse que a alma de Israel, o seu propósito, floresceria em liberdade.
O trabalho foi completado em 2 atos, através dos séculos. Você capturou a essência. E o que torna isso tão poderoso é que a tradição vê a sobrevivência física como o pré-requisito, mas a sobrevivência espiritual como o propósito final. Amram construiu o alicerce no Egito para que Ezequias pudesse construir o edifício em Jerusalém. A mesma alma, a mesma essência de liderança. Exato. Manifestando-se em contextos diferentes para completar uma única e grandiosa missão através do tempo. Essas 2 histórias, de Elifaz se tornando um Quelus e de Anram se tornando Ezequias, nos dão uma perspectiva bem diferente sobre o tempo e a história. A ideia central que une tudo isso, pelo que entendi do material, é que a história não é uma linha reta que deixa o passado para trás. Não mesmo. Ela é mais como uma espiral. As coisas voltam, mas num nível diferente. Nenhuma alma se perde, nenhum potencial é esquecido. Eles ecoam buscando sua conclusão. A fonte atribui a Morey André uma mensagem a partir disso. O nosso trabalho hoje seria tentar identificar qual aspecto da nossa própria alma precisa de correção, já que, nessa visão, somos a soma de todos que vieram antes de nós. E talvez, para encerrar essa nossa conversa, a gente possa deixar um pensamento para reflexão que expande um pouco essa ideia. Por favor. A pergunta, o que em mim precisa de correção, pode ser muito grande, até meio intimidante. Pode paralisar. Pode. Mas e se a gente olhasse para isso de uma forma um pouco diferente? Considerando essas narrativas de retificação, de continuidade, de missões inacabadas. É interessante a gente parar e observar os padrões em nossas próprias vidas. Que tipo de padrões? Aqueles desafios que sempre voltam, aqueles talentos que parecem inatos, aquelas situações que se repetem. E se eles não fossem meramente aleatórios? E se fossem, talvez, ecos de uma história mais antiga, de uma missão que ainda busca sua conclusão? Que tipo de história, então, a nossa vida estaria tentando completar? Lá no caminho de Arã, a poeira levantou, Elifaz com a espada Iacov encontrou. Filho de Esav, com a ordem de matar, mas a alma tremeu, não pôde executar. Levou todo o ouro, deixou a vida em paz, mas a luz ficou presa num tempo lá atrás. Uma faísca divina na casca de Edom, esperando o resgate, esperando o som. É o mistério do Gilgul, a alma viajar. O que ficou perdido tem que retornar. De uma vida pra outra o fio se tece. O plano divino jamais se esquece. Roda, roda da vida buscando a correção, até que a luz brilhe na escuridão. Séculos passaram, o império cresceu. Em Roma o sobrinho de Tito nasceu. Onquelo sentiu o chamado do céu, rasgou as cortinas, tirou todo o véu. A alma de Elifaz agora voltar, não para ferir, mas para traduzir e salvar. O Targum sagrado, a Torá explicada, de vida antiga, foi enfim pagada. E no Egito escuro, um líder sem parambrão, o justo fez a luz habitar. Pai do libertador, mas a morte o tocou. Sua missão na terra, algo restou. A semente plantada precisava crescer. Num rei de Judá iria renascer. O tempo não para, a alma não dorme. O vaso se quebra, a luz se transforma. Do pai de Moshe ao rei de Tezion, a mesma coragem, o mesmo tom. Vejam eles Yahu no trono real, cercado por Senaqueribe, o medo mortal. Mas a alma de Amrão nele
despertou, abriu as escolas, a Torá ensinou. Ninguém será ignorante, foi o seu decreto, unindo o passado ao futuro completo. A espada que fere e a prece que cura, a história sagrada, eterna e pura. É o mistério do Gilgul, a alma viajar. O que ficou perdido tem que retornar. De uma vida pra outra o fio se tece, o plano divino jamais se esquece. Roda, roda da vida, buscando a correção, até que a luz brilhe na escuridão. Ele faz Onkelu Amram Rizkiyahu, tudo é amém. Shambadere leraram Havakala Elifazim Harere Vetiakov Gila Benesav Impekudalaroa Aneshamara Daloyar Laliko Ala Kareta Zahav Shirayim Veshalva Ornotar Shavui Bismanavar Nitzotz Elohim Iklipate Dom Mirakele Fidion Mirakela Halo Zeu Sota Gilgul Haneshama Bemasa Masheavadre Avlar Zora Zara Meraim Leraim Hakrut Nishzar Hatornita Elohit Leolam Lotishaver Galgal Haraim Sovev Mevakesh Tigun Ad Shehaor Yavki Amitor Harashera Mirochanim Ralfu HaImperia Gadla Beromi Ariano Shel Tituzala Onkelo Shama Kriyamim Romin Kara Et Amasarim Hesir Et Alotim Nishmat Elifaz Arshar Rozeret Lo Livko Ela Letargem Uleshamer Hatargum HaKadosh HaTorah HaMevoeret HaRova Tikshulam HaNeshama Meshureret. Mitzrayim harashu kama nigbeli sheni amra mazadi kishkinor arni avi hagoel arama vet naga sheli rutu baretz ma shehu notar azera shenizra yatzari lido bimeler Yehuda yakum ve'amot hazman lo tzeh Haneshama lo yeshia Hakli nishba haor mishtane Me'avi Moshe lemeler Tzion Oto hametz Oto hahigwayon Reu et hameler Rizkiyahu Au kesam al Rut Mukav besanreri paraduma Vetar nishmat Amram Betoro hitorera Patar Hayeshivot limedet HaTorah Lo yihe yebur Haita hagezera Ribera var leachit Betsura brura Harerev posat hatefila Merevea Ishtora Kedosha Ritzurit Uflea. É o mistério do Gilgul, alma viajar. O que ficou perdido tem que retornar. De uma vida pra outra o fio se tece. O plano divino jamais se esquece. Roda, roda da vida buscando a correção, até que a luz brilhe na escuridão. Ele faz Onkelos Amram Rizkiyahu.